Seja bem-vinda aí ao nosso Conversa de Esteta. Esse aqui é o nosso espaço para a gente conversar, para a gente discutir sobre as estratégias, né, de como que nós podemos entregar melhores resultados estéticos aos nossos pacientes e como que nós podemos nos tornar um profissional diferenciado aí no mercado. Eu sou Júlia Almeida, eu sou biomédica, esteta e dentista e hoje nós vamos conversar sobre como cobrar mais caro dos nossos procedimentos, né? Quando a gente fala em valor para alunos, eu tenho já alunos de diferentes regiões aí do Brasil, de 3 países diferentes, e aí o que acontece? A grande questão é, mas o público que eu atendo não é cabível para aumentar, o meu perfil não é assim e tal. O que nós temos que ficar ciente? Que quando você tem um diferencial, quando você tem algo para oferecer a mais para o seu paciente, quando o seu paciente enxerga que você está entregando valor para ele, ele não vai se importar com o seu preço. Claro que você vai ter um preço justo de acordo com a sua região, de acordo com o seu público, mas não há necessidade de você ter quase que pagar para trabalhar. Você pode cobrar aí um preço que seja digno da sua mão de obra, que seja digno aí dos seus insumos, enfim. Então a questão é, você vai adaptar isso para sua realidade, tá? Mas não vai chegar no final do dia e falar assim, nossa, parece que eu trabalhei, tô morta de cansaço e não fiz nada. A intenção é que você produza muito, que você ganhe muito e que você comece aí a ter que contratar pessoas para conseguir te ajudar. Então, para que a gente consiga pensar, antes de mais nada, de pensar em como que eu posso aumentar os meus valores, eu preciso de parar, de fazer uma alta análise e pensar assim, qual é o meu diferencial? O que eu faço de diferente que o colega não está fazendo? Onde que eu posso melhorar para que eu consiga entregar isso em valores? Como que o paciente pode enxergar a magnitude do que eu estou fazendo de bom para ele e reconhecer esse meu valor? Então eu anotei aqui algumas coisinhas para a gente discutir. Gostaria aí que você anotasse também para depois você meditar aí, colocando isso dentro do seu perfil, dentro da sua realidade e ajustando para que você consiga executar isso o mais rápido possível para que você consiga aumentar aí os seus valores, tá certo? Então a primeira coisa que eu coloquei é disponibilize o máximo de informações possíveis para o seu paciente sobre o tratamento desejado. Por que isso? Porque falta, gente, falta esclarecimento, falta informações, faltam profissionais que entendem da fisiologia humana para explicar para o paciente todas aquelas questões. E quando eu falo em todas as questões, eu não estou querendo somente que você explique o procedimento, as consequências desse procedimento e o pós desse procedimento. Não, eu quero que você explique para esse seu paciente a condição que ele chegou até você, o que você é capaz de organizar a partir daquilo e como que ele vai se sentir após você organizar aquela disfunção estética. Eu estou falando isso metabolicamente, não é apenas conversando a níveis de procedimento, por exemplo, eu vou fazer o aparelho X, o procedimento X, tantas sessões. Não, vocês precisam de compreender o seguinte, quando o paciente apresenta uma disfunção estética, independente de qual seja a disfunção que ele está apresentando, é uma resposta de que o corpo internamente não está bem. Então o corpo ele apresenta as disfunções com uma forma de poder te sinalizar que o metabolismo desse paciente já está em desarmonia. Então, quando você solicita os exames laboratoriais e você investiga as funções metabólicas desse paciente, você consegue conversar com esse paciente com muito mais riqueza de detalhes, você consegue explicar claramente a origem daquela disfunção, o que você vai ter que fazer para conseguir reverter aquela situação. Tá? Então, quando você é capaz de passar e comprovar através dos exames laboratoriais todo o máximo de informações possível para esse paciente já começa a te olhar, começa a te reconhecer como um profissional diferenciado.
Por quê? Porque poucos ou nenhum profissional até aquele momento foi capaz de fazer isso. Então você já tem pontos na frente, você já está ganhando autoridade e credibilidade aí perante o seu paciente. Então isso faz sim com que você possa devagarzinho ir aumentando o seu preço. Por quê? Porque se o seu paciente te enxerga, te reconhece como uma autoridade, se você é autoridade para ele, você pode cobrar. Por quê? Porque ele entendeu já o seu valor, tá? A segunda coisa que eu anotei aqui é faça o possível para coletar as informações dos pacientes, o máximo de informações que você conseguir antes da consulta. Quando eu falo esse antes da consulta, é porque você vai ter dois momentos muito importantes com o paciente. O primeiro momento é conhecer o paciente, fazer uma boa anamnese, fazer uma avaliação clínica, verificar qual que é a queixa daquele paciente e aí através desse bate-papo que você teve com o paciente, você vai solicitar exames laboratoriais para confirmar ou descartar alguma coisa que você sugeriu ali de acordo com aquela conversa. Aí você vai ter um segundo momento com esse paciente. E esse segundo momento eu acho que é o pulo do gato. Aos meus olhos é muito importante. Esse segundo momento é quando você estiver com todos os exames laboratoriais em mãos desse paciente e que você vai discutir com ele. É aquele momento que você vai explicar por A mais B o porquê que ele realmente está apresentando aquela disfunção estética. E esse momento é bom se você já tiver acesso às informações do paciente antes do paciente. Por quê? Para que você consiga estudar o caso dele, para que você consiga fazer as observações que você acha mais pertinentes, mais importantes, para que você anote as observações que você quer discutir com esse paciente e não esqueça de nenhum detalhe, porque é nesse momento que você vai ganhar o paciente. E é muito fácil de você ter acesso a essas informações, porque hoje o paciente ele pode te passar login e senha do laboratório que ele fez os exames, ou através aí das redes sociais ele pode tirar foto desses exames e te enviar. Então tenha acesso a essas informações antes para que você possa elaborar um bom plano de acolhimento, de atendimento, de justificativas e que você não esqueça de nenhum detalhe. Também é muito importante que você tenha um manual de padronização. O que é isso? Que as roupas, que a postura, que a sua comunicação entre você, o paciente e o seu quadro de funcionários tenham o mesmo critério, o mesmo padrão. Porque assim, imagina se você tem uma postura e de repente a sua recepcionista tem uma postura diferente da sua em relação à comunicação, que sejam divergentes. Se você tem um perfil de postura de elegância, vamos pensar assim, e a sua recepcionista é totalmente diferente da imagem que você está passando. Então, toda a equipe precisa de transmitir para o seu paciente o que você quer que o seu paciente enxergue. Então, o que ele precisa enxergar ali naquele momento? Que é uma clínica organizada, que é uma clínica de respeito, que é uma clínica valorizada, que você preocupa com o bem-estar da sua equipe e do seu paciente. Então, por isso, você ter um padrão de atendimento faz com que o seu paciente ele já comece a se sentir diferenciado e exclusivo. O paciente, ele tem o paciente não, nós, seres humanos, nós temos a necessidade de nos sentirmos exclusivos. Se o paciente for na sua clínica e ele sentir que ele é apenas mais um para você, que tanto faz ou tanto fez, ele não vai te valorizar, ele não vai te pagar, ele não vai fechar o seu protocolo, não vai fechar o seu tratamento. Por quê? Porque ele não quer ser mais um, ele quer ser o paciente. Então, há necessidade de ter um critério de padronização para esse acolhimento com o paciente, tá? Acolha bem esse paciente, ouça esse paciente, faça as anotações pertinentes, dá atenção exclusiva para ele, mas não esqueça da padronização da sua equipe, porque isso é muito importante. E hoje é muito importante também que a gente pensa em espaços estratégicos na nossa clínica que possa chamar a atenção, fazer com que o paciente sinta o desejo de tirar uma foto e de divulgar que ele está ali. Então organize a sua clínica, a sua recepção ou até a sua sala de atendimento de forma, como se diz assim, que cada
cada mergulho é um flash, que cada vai ser uma foto. Por quê? Porque o paciente ele vai ficar tão orgulhoso de estar ali naquele espaço, tão bonito, naquele espaço tão acolhedor, com atendimento, é bacana, que o paciente ele vai querer tirar uma foto e marcar vocês nas redes sociais. E aí a gente começa a vir a ter propaganda boca a boca. Quanto mais propaganda, quanto mais divulgação, quanto mais o paciente te enxerga, mais ele entende que você é bom, que você é autoridade, que você é referência. E automaticamente um paciente que enxerga você como uma referência, ele sabe que você cobra um pouco mais caro. Então você vai começar a vender os seus procedimentos sem que isso seja uma objeção, seja uma dificuldade, tá? Então coloque diferentes espaços ali que façam com que o paciente ache tão bonitinho, tão acolhedor, tão meigo, tão diferente, que ele cobice tirar uma foto. Eu não sei se vocês assistiram hoje o meu stories, mas eu postei ontem uma foto do Dia dos Namorados Mundial, né? E aí estou numa poltrona no colo do meu esposo. E o que é aquilo? O que é aquela poltrona? Foi uma estratégia de marketing de um colega meu que é oftalmo. Então ele decorou toda a ótica dele com cada parede tão bonita que você quer ir lá e tirar uma foto de cada parede. Aquela poltrona, depois vocês olham no meu stories, aquela poltrona que está lá é uma poltrona de rainha. Você senta ali naquela poltrona e você sente o quê? Bonita, porque a poltrona por si ela é maravilhosa. Então você tem o desejo de tirar uma foto naquela poltrona. Consequentemente, se você tira uma foto, você quer postar. Então se você posta, você acaba indiretamente marcando onde que você está, tá? Então, isso foi o quê? Uma estratégia de marketing que o meu colega usou e tem funcionado muito bem. Então, prepare um cantinho no seu consultório, na sua clínica, enfim, no seu espaço, que seja um cantinho encantador, atentador, que a pessoa queira postar uma foto ali. Nem que seja um balanço com o seu logo atrás, um balanço bem bonito, bem decorado, ou que você tenha um lustre, sei lá. Enfim, gente, você vai perceber o que é necessário para que o seu espaço tenha esses cantinhos de acolhimento, que desperte o desejo do seu paciente de fazer ali aquela publicação. E isso faz com que aquele paciente te divulgue cada vez mais e outras pessoas vão querer ir ali e vai virando um ciclo, tá bom? Outra coisa que você precisa de pensar e que tem que destacar, e o paciente tem que entender isso muito claramente, é que se existe algum tipo de privilégio de passar com você. E quando eu falo privilégio, não é somente o ego de estar passando com você. O que você tem para oferecer para o seu paciente de diferente? Qual que é o seu destaque? Qual que é o procedimento que você vai fazer e que você faz tão bem feito a tal ponto de não tem outro espaço que você possa ir que faça isso tão bem feito quanto eu. Então nós já conversamos em alguma conversa de esteta aí anteriormente, onde eu falei para vocês que vocês precisam de ter aí algo que vocês se destaquem, algo que vocês sejam muito boa, algo que seja o seu carro-chefe, que seja o seu diferencial. Nada te limita de você não fazer as outras coisas, muito pelo contrário, nós estetas somos muito capacitados para fazer diversos procedimentos. Mas você precisa de encontrar dentro dessa população toda de procedimentos que nós podemos fazer, para você chamar de eu sou especialista nisso, eu sou muito foda nisso, eu sou muito boa nisso. Por quê? Porque o paciente que for te procurar, porque aquilo que você faz é muito bom, ele vai te procurar exatamente porque você é muito bom naquilo. Porque se você fosse mais ou menos, se você fosse qualquer um, ele poderia ir em outro lugar. Então você tem que ter e você tem que fidelizar para o seu paciente aquilo que você é muito bom, de forma que quando ele passar com você, ele vai se sentir ele vai se sentir privilegiado, importante, de nossa, eu queria muito tratar melasma com essa pessoa, porque os resultados dela são maravilhosos. Eu te sigo na internet, eu vejo suas fotos, o seu é muito bom. Eu vi o procedimento que você fez da fulana, eu achei sensacional e eu queria muito passar com você. Quando o paciente já chega, porque ele já
ele tem aquela satisfação de passar com você, já é meio caminho andado. Ele não está nem preocupando com o seu preço. Claro que ele vai partir do princípio de que você vai cobrar um preço justo e que seja coerente com o mercado, mas justo, tá? Nada muito prostíbulo. Então, gente, comece a ter o seu destaque, o seu diferencial. Comece a fazer com que o paciente te procura por um motivo determinado. E quando ele chegar naquele um motivo, executa esse um motivo com muita capacidade. Mas proporcione também outras experiências. Proporcione ele conhecer outros trabalhos seus, outras funções, outras coisas que você também realiza bem. E aí sim, você vai aumentando aí o teu leque de paciente em alto potencial. Tá? Então a gente tem que ir fazendo isso devagarzinho. E quando você começar a se destacar por esse seu diferencial, o paciente, você vai gerar tanto valor para o seu paciente e ele vai querer tanto passar com você que independente do preço, ele quer passar. Por quê? Porque o preço, ele é apenas agora só mais um detalhe. Porque o que ele quer é você, ele quer as suas orientações, ele quer o seu atendimento, ele quer a sua solução. Então, o que você tem que fazer para o paciente? Qual é a sua função? Você vai resolver um problema do paciente, certo? Qual que é o problema? Você vai ter que descobrir, o paciente vai te contar. Mas se você tiver a cerejinha do bolo, você vai atrair mais fácil pacientes em público-alvo. Então, assim, gente, quem pesca com todo tipo de anzol tem chance de perder a isca ali naquele monte de anzol. Se você pesca um público determinado e se você se diferencia porque você é bom em X coisa e você começa a se destacar em X coisa, você vai começar a ser referência naquilo. Passe a ser referência para os seus pacientes. Tá? Independente de qual que seja o procedimento, que seja aí em fio de sustentação, redução de medidas, que seja em melasma, queda de cabelo, em acne, enfim. Você pode ser boa em várias coisas, mas escolha o que você é muito boa para você se destacar, para estar ali na sua bio das suas redes sociais, do porquê que o profissional, que aquele paciente tem que te procurar, do porquê que você é o profissional mais certo para resolver o problema do seu paciente. Então você precisa de começar a se diferenciar. E uma das coisas que eu estou oferecendo aí para vocês, apresentando como forma de se diferenciar, é a solicitação dos exames dos pacientes para uma avaliação mais completa, para você conseguir fazer uma anamnese, uma avaliação física exatamente íntegra, completa. Isso é um diferencial? Sim, gente, é um diferencial. Poucos são os profissionais da área da saúde que dominam sobre os exames. Menos ainda são os profissionais que dominam os valores ideais e não os valores de referência. E aí o filtro vai ficando cada vez mais fino quando se trata de profissionais esteta que dominam exames laboratoriais e que dominam os valores ideais. E por que eu falo muito em valores ideais? Porque são os valores ideais que vão fazer com que você seja capaz de avaliar a real necessidade do seu paciente. Quando você tiver condições de sentar com o seu paciente, olhar nos olhos do seu paciente e destrinchar tudo que o paciente está apresentando, o paciente vai ficar assim, ó, ninguém nunca me disse isso, ninguém nunca pediu exame para cuidar de tal disfunção, ninguém nunca me apresentou isso, ninguém nunca me explicou isso dessa maneira, ninguém nunca dedicou esse tempo para me falar isso. E isso já é um diferencial. Seja diferente. O que eu não quero que vocês façam? Eu não quero que vocês se transformem numa máquina de xerox. O que é uma máquina de xerox? É tudo aquilo que as outras pessoas fazem. Se vocês continuarem fazendo as mesmas coisas que todos os outros profissionais façam, nós temos aí a lei da oferta e da procura. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Se todo mundo faz a mesma coisa, o paciente vai querer ir no menor preço. E ir no menor preço não é a melhor opção, nós sabemos disso. Mas você precisa de ter condições de apresentar para o seu paciente de uma forma íntegra
que o menor preço não é o melhor caminho, que o melhor caminho é um profissional competente que sabe avaliar ele como um todo, que enxerga ele como um mosaico, que enxerga ele e que você quer recuperar o problema, que você quer resolver a causa. E isso você só vai conseguir fazer se você dominar os exames laboratoriais, porque são os exames laboratoriais que passam a informação de como que está aquele paciente. Então, quando vocês veem, por exemplo, nas minhas redes sociais, tem alguns posts que eu falo assim, e se você tivesse uma bola de cristal, ou se você tivesse um tarô, né? O que é isso? Nada mais é do que os exames, né? Nada mais são do que os exames. Os exames, eles são capazes de você prever o futuro do seu paciente. Através dos exames, você consegue olhar para aquilo e falar assim, olha, nós precisamos imediatamente resolver esse problema. Caso ao contrário, nós não vamos conseguir evoluir no seu tratamento. E o paciente, ele está tão otimista, ele quer tanto resolver o problema, que se você orientar para ele comprovar as reais necessidades, o seu paciente vai até colaborar mais com você com o tratamento e os seus resultados serão muito maiores. Então, assim, se você quer ter preços melhores, se você quer conseguir cobrar mais dos seus pacientes, você não pode, de modo algum, ser uma máquina de Xerox. Máquina de Xerox, gente, o mundo tá cheio, tá? Então, você tem que ser a mais. Você não pode ser mais um. De mais um, o mundo tá cheio. Nós precisamos de ser profissionais estetas diferenciados. E por que eu falo muito em profissionais estetas diferenciados? Porque nós somos uma classe de profissionais que podemos contribuir muito com o paciente. Nós podemos contribuir com a saúde, com a vida, com a longevidade, com a beleza, com a autoestima, com a qualidade de vida desse seu paciente. Você pode ser capaz de ajudar com que o seu paciente não desenvolva um câncer, não desenvolva uma depressão, não desenvolva uma doença degenerativa. Isso são benefícios de poucas as classes da saúde. E nós, esteta, temos essa oportunidade, esse dom, esse privilégio. Só que o que eu vejo é que são poucos os profissionais estetas que querem ser diferentes. E se os profissionais querem ser diferentes, como que eles querem se destacar no mercado? Como que eles querem ganhar mais dinheiro? Como que eles querem se tornar uma autoridade fazendo exatamente a mesma coisa? Não dá, não é condizente isso. Então você precisa oferecer para o seu paciente algo a mais. E a proposta que eu venho trazer para você é domine os exames laboratoriais, porque você dominando os exames laboratoriais, você vai poder contribuir com tudo isso que eu citei para vocês. E você vai ter sim um diferencial a mais para oferecer para os seus pacientes. E quando você conseguir executar sobre esse domínio dos exames laboratoriais, quando você conseguir exercer isso na sua realidade, você automaticamente vai conseguir ter um melhor valor, você vai ter um número maior de pacientes. E quando eu me relato ao número maior de pacientes, ter pacientes alvo, ter paciente em potencial, pacientes que você possa fazer um bom planejamento de tratamento e aquele seu paciente vai ter condições de fechar, tá? Então você vai passar a ser a autoridade. Então eu sempre faço pesquisas com os meus alunos, com as pessoas que se inscrevem para participar aí das minhas aulas gratuitas, né? Pré-abertura aí do meu curso. E eu faço um questionário. E qual é a intenção desse questionário? Conhecer melhor o meu público, conhecer melhor as pessoas que estão me seguindo, conhecer quais que são as reais queixas e necessidades desses profissionais estetas. E o que acontece? Praticamente 98% dos alunos que respondem à pesquisa, o que eles querem? Reconhecimento e autoridade, quero se destacar no mercado. É praticamente essas três frases que significam a mesma coisa. Agora, o que eu vejo? Todos querem se destacar, todos querem reconhecimento, todos querem ganhar dinheiro. Mas o que você está fazendo de diferente? Se você não fizer nada de diferente, você não vai conseguir alcançar isso. Então, primeiro você precisa querer
mudar, você precisa de querer estar disposto a fazer algo diferente para que você consiga alcançar esses degraus, tá? Quando você para na internet, que você pesquisa assim, esse profissional, eu quero muito ser igual a ele, esse profissional é a minha referência. Então para e pensa, o que esse profissional está fazendo que você não está fazendo? Por que ele é uma referência para você que você não possa ser? Certamente é um profissional que estuda mais, que está sempre atualizando, que avalia o paciente como um todo, que entrega bons resultados. Se você não entregar bons resultados para os seus pacientes, você não vai conseguir ter o que todo mundo quer: credibilidade, ser reconhecido e ter dinheiro, tá bom? Então é muito importante que você pense sobre isso. Eu tenho um paciente, um aluno, na verdade, não é um paciente, um aluno, que ele começou não cobrando consulta, assim como a grande maioria dos profissionais estéticos. Aí ele fez o meu curso e eu sempre prego, cobra consulta, cobra consulta. Cobra consulta de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu público. Eu posso cobrar R$30 de consulta, posso cobrar 50, posso cobrar 300, cobra alguma coisa. Por quê? Porque quando você cobra consulta, o seu paciente ele te valoriza. Se você não cobra consulta, você é apenas mais um para o seu paciente. Então, você precisa de cobrar. Então, no início, o que esse meu aluno ele fez? Ele não cobrava, aí ele passou a cobrar. Para ele não perder o paciente, ele cobrou consulta, ele cobrava consulta, só que aí ele abatia o valor dessa consulta nos procedimentos. E aí ele foi adquirindo mais confiança, ele foi tendo mais estudos de caso, ele foi tendo mais confiança nele, mais autoridade durante os procedimentos, que ele começou a cobrar consulta, mas não a bater no procedimento. E hoje a consulta dele é muito mais cara do que quando ele iniciou, ele tem muitos mais pacientes e até os procedimentos dele são mais valorizados. Ou seja, hoje ele tem trabalhado menos e cobrado mais. Ele pode se dar o luxo de atender menos e cobrar mais pelos seus procedimentos. Então isso é o que? É uma escala, isso é uma evolução. Não dá pra gente querer chegar no topo sem nós subirmos os degraus, tá? Então você precisa de querer dar o primeiro passo para em seguida você alcançar o que você gosta.